Porque eu vou dizer uma coisa. Você, no primeiro ano, como treinador profissional da sua carreira, você chegar a um feito que nunca nenhum treinador chegou, é bizarro. Nenhum treinador nunca conquistou, em um ano de carreira, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Em um ano de carreira, o Felipe Luiz conquistou os principais títulos que um clube brasileiro pode conquistar. Em um ano de carreira. Bola, o time do Jorge Jesus jogou melhor. Agora, conquista, Felipe Luiz já passou o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, em um ano, ele conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Mas ele não conquistou a Copa do Brasil. O Felipe Luiz, não só em um ano, mas no seu primeiro ano como técnico profissional, de um time profissional, ele conquistou Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem, sim, que elogiar muito esse cara. Inclusive, coleguinhas da imprensa que chamaram de estagiário. Estagiário. Ah, um estagiário que tá no Flamengo. Flamengo não vai ganhar nada. Cadê os coleguinhas para assumirem a bosta que eles falaram agora? Cadê? Eu só pergunto isso. Eu só quero saber aonde estão os coleguinhas da imprensa que falaram, que debocharam do Felipe Luiz, para assumir só. Como eu já assumi várias besteiras que eu falei aqui. Assumir. Falei isso, mas o cara calou minha boca. O cara, no primeiro ano como profissional, ganhou tudo, porque ele ganhou tudo. E outra, que notícia maravilhosa para o torcedor do Flamengo. Felipe Luiz disse, se depender de mim, tá renovado. Que o Flamengo faça um contrato de pelo menos mais 2 anos com o Felipe Luiz. Tem que construir uma era com o Felipe Luiz. O Flamengo tem que ganhar uma cara. Como o Palmeiras do Abel Ferreira ganhou uma cara nesses 5 anos de Abel Ferreira. Infelizmente, o Abel foi por um lado que a própria presidente do Palmeiras discordou de querer culpar a arbitragem por um futebolzinho ridículo que o Palmeiras está mostrando. Gente, nos 5 jogos que o Palmeiras não ganhou no Brasileiro, seguidos, e na final da Libertadores, o Palmeiras não jogou nada. Não jogou nada. Palmeiras pode reclamar do pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes? Pode. Mas o que o Palmeiras vai falar do jogo que ele não venceu o Vitória em casa? O que o Palmeiras vai falar do jogo que ele não venceu o Fluminense em casa? Se ele tivesse vencido esses dois jogos, sem polêmica nenhuma de arbitragem, ele estava na frente do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Então você simplificar, querer falar de asterisco, querer falar que ninguém engana ele, a mim só engana quem eu quero que me engane. Ninguém vai me enganar. Querer jogar para arbitragem, podendo falar do futebolzinho ridículo que o time dele mostrou nessa reta final, é muita forçação. E eu acho que tem que sim dar muito mérito pro Felipe Luiz. Dar muito mérito para a diretoria do Flamengo, que inclusive a gente vai trazer números, investiu muito menos do que Botafogo e Palmeiras e ganhou o Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo foi o 3º time que mais investiu no futebol brasileiro nesse ano. E foi o que mais venceu. Palmeiras e Botafogo gastaram rios de dinheiro e não ganharam nada. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser apontado. Por quê? Porque isso é mérito de diretoria. É saber contratar, é saber escolher seus reforços. Então, tem muita coisa pro Abel falar que ele deixou passar para citar simplesmente asterisco. E a gente trouxe aqui vários asteriscos. Se ele diz que Palmeiras não tem asterisco em títulos, o que são Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, como a gente abriu esse programa de hoje. Uma boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Raí Monteiro. Boa tarde, velho Vamp, Marcos André, meu querido. Eu trouxe, Marcos André, um levantamento aqui de asteriscos. Por causa desse choro, trouxe a chupetinha também. Chupetinha, aqui, ó. Aqui, ó. Eu trouxe a chupetinha do Abel Ferreira, Marcos André. Que papelão,
Querer falar de asterisco, que não tem asterisco nos títulos do Palmeiras, e aí, seu amiguinho pilhado, hoje você tem que reconhecer que ele foi bem. Além da chupetinha, trouxemos os asteriscos. Taça Brasil, 4 jogos é dado como título brasileiro, 6 jogos é dado como título brasileiro. E o Abel quer dizer grandão na coletiva que Palmeiras não tem títulos de asteriscos. A gente trouxe para ele, ô Vampi, tem que reconhecer, porra, o que o Felipe Luiz fez e reconhecer a bosta de trabalho que o time dele fez na reta final. O time dele cagou tudo na reta final. Em vez dele falar isso, porque ele não quer assumir, porque ele até escreveu o livro de mente forte, ele quer falar em asterisco, Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Raí, boa tarde a todos, né? Primeiro, dar os parabéns, cada um faz sua abertura, vou fazer a minha. Dar os parabéns pro Flamengo, né? Instituição Flamengo, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcedores, tudo ali, né? Por mais um título. A gente fala em 4 dias, ganhou 2 títulos. Não é 4 dias, porque o Campeonato Brasileiro começa lá atrás, 38 rodadas, e o Flamengo consegue, na 37ª, conquistar mais um título nacional. E a própria Libertadores se tornando um clube brasileiro com mais títulos de Libertadores. Então tem que dar os parabéns, um feito incrível, né? Só o Flamengo, Santos e Botafogo fez isso, o Flamengo pela 3ª vez consecutiva. O Flamengo que pode ir com o Felipe Luiz igualar aquele Flamengo de 81, né? Se ganhar um Mundial aí, que começa a semana que vem. Dá os parabéns, né? Por tudo. O Abel tem que saber perder, né? Ele está 5 anos no Palmeiras, com seus méritos, conquistou títulos, são 10, né? Se eu não me engano, nesses 5 anos. Com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, estaduais, Recopas, algumas coisas, né? Tem que dar um mérito também, saber perder e dar um mérito à equipe do Flamengo. Ele podia chegar ontem e falar, em vez de asterisco, falar, gente, pô, parabéns ao time do Flamengo, ganhou Libertadores, mas eu também ganhei, tá 1-1. Se for falar no individual, tá 1-1. Se for falar no coletivo, continua 1-1. Flamengo e Palmeiras decidem 2 Libertadores e continua 1. Em Campeonato Brasileiro, desde quando o Abel tá aqui, Bruno, ele ganha 2, né? 2. E o Flamengo também? Desde que ele tá aqui, sim, ele chega no meio de 2020, quando o Flamengo ganha com o Rogério. Então poderia falar, tá 2-2. Sim. E dar os parabéns pro Palmeiras, em vez de estar falando asterisco. Ontem aqui no Canelada nós falamos, você colocou uma pauta no programa, né, cada um com suas opiniões, de quem é o maior e de quem é o maior em conquista. Né? Eu respondi que, se for para somar de 71 para cá, a gente vai ter que fazer a pesquisa. Rio e São Paulo, se contar os times de Minas. Rio e São Paulo. Estaduais, Copa do Brasil, o que foi disputado. O que a gente não pode descartar é que o futebol não começa em 71. Né? O Robertão tem sua validez, o outro Taça Brasil, Copa não sei o quê. Um clube, eu acho que assim, o clube quando ele é fundado, principalmente esses clubes centenários, como a gente está falando, tem vários aqui no Brasil, tem que começar a contar assim, ó, botar lá no seu currículo assim, ó, eu já fui campeão do Robertão, eu fui campeão da Taça do Brasil em 50, sei lá, fui campeão brasileiro de 71, fui campeão da Copa do Brasil, ganhei o torneio Rio São Paulo de não sei o quê. Não ir mudar a competição. O nome, né? O nome. Porque o futebol não começa em 71. Sim, não tem nada errado de ser campeão da Taça Brasil. Não tem nada errado. Sim. Ó, botar lá o currículo, ó. Currículo Vampeta Esporte Clube. Ó, fui campeão do Robertão em 63, ganhei a Taça Brasil em 50, fui campeão da... Se não aquele título que foi o Santos e o Atlético Mineiro ganhou que tinha antes, da Sul-Americana. Copa Comebol. Comebol, então... Não vale também? Não, bota dentro do currículo. Que a Comebol já está pensando em unificar também. E aí poderia fazer, o Piperno até falou para nós, ó, antes a Folha de São Paulo fazia uma pesquisa assim, botando cada um valor. Por exemplo, eu estava pensando em casa, né? Vamos supor que você botasse Mundial, 10 ponto,
Libertadores 9, Brasileiro 8, Estadual não sei 7, Robertão não sei quanto. E aí você faz a soma, no geral. Mas se quiser começar de 71 para cá, aí pode botar também, fazer, ó, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, os estaduais, porque essa rivalidade Rio e São Paulo, né, que estava sendo debatida. Inclusive os estaduais têm um peso antes e um peso depois. Rio e São Paulo também. O título do Corinthians em 77 não é nenhum absurdo dizer que talvez seja, mesmo com o Mundial e tudo, o maior título da história do Corinthians. 23 anos na fila. Sim. Agora ele tem que saber perder também. Por exemplo, o Abel tem 5 anos de Palmeiras, são 10 títulos. O Felipe Luiz, no seu primeiro ano, completando um ano, fechou em 5, pode fechar em 6, tem um Mundial aí de clube.